O corte que você vai ver agora é do segundo episódio do AssombraCast, um podcast que traz histórias de assombrações lá do canal Você é Show, e que nós apresentamos esse segundo episódio junto com o Davidson Brito. Eu vou deixar o link aqui abaixo para depois que você assistir esse corte, você clicar e assistir a entrevista completa. Agora, a gente entra nessa perspectiva, a gente também entra na mesma questão que a gente estava falando sobre os nórdicos, cultura greco-romana, né, com o crescimento do cristianismo, Sim. a demonização das bruxas na Idade Sim. Média, e isso se perpetua até hoje, Sim. né, porque você tem aí, por exemplo... A minha filha é bruxa. Eu também já conheci bruxas. E aí tem uma questão, que é por isso que eu estava em silêncio aqui. Tava recebendo, foi? Porque isso sempre é um assunto, de certa forma, em pauta no canal Lendas e Causos. Bate uma história de assombração e tal, enfim, falando popularmente, mas eu sempre observo nos comentários algumas percepções que são extremamente judaico-cristãs e, de certa forma, etnocêntricas, né? E não considera o outro lado. E aí a gente tem, que era uma pergunta que eu queria te fazer, mas antes de fazer essa pergunta, eu estava escutando o que vocês estavam falando aí, e estava lembrando de uma história que tem do Fernando Vieira, né? Tem inclusive até uma rua aqui chamada Fernando Vieira. Ele era um escravista, né? Ele foi importante aqui em Pernambuco, mas ele era um escravista e tal, mentalidade da época. Ele tinha engenhos, né? Ele tinha 3 engenhos, inclusive ali na Várzea, Engenho do Meio, era conhecido como Engenho do Meio, né? Depois ela se tornou Várzea e tem um outro bairro ali que é o Engenho do Meio. Mas na Várzea, ali dentro da Federal, tem uma estátua que eu tenho quase certeza que é do Fernando Vieira. E eu tava fazendo uma pesquisa, porque ali aquela estátua tem uma história de assombração, e em determinado momento a casa de Fernando Vieira foi derrubada por uma tempestade. E aí os escravizados na época diziam que era castigo de Yansan. Né? Porque vocês estavam falando aí sobre essa questão de Yansan e Yansan, e aí vocês falando sobre o vento, né? Isso. Então, agora que fechou, na verdade, o raciocínio, por isso que eu estava em silêncio aqui, escutando. Tava recebendo. Foi, recebendo, exatamente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, você pega a história ali da Cruz do Patrão, você tem uma determinada parte dessas histórias sobre assombrações da Cruz do Patrão, é uma parte que particularmente me incomoda, que de certa forma ajuda a demonizar essas religiões, né, de matriz africana, que é quando diz, por exemplo, que a Cruz do Patrão foi utilizada para rituais de candomblé, né? Como justificativa de que aquele local é mal assombrado porque foi utilizado como rituais de candomblé. Tudo bem, a gente tem ali, por exemplo, um local muito afastado, e você tem, de certa forma, o Brasil, depois da abolição da escravatura, você tem todo um corpo teórico da parte acadêmica de uma chamada teoria da degenerescência, né? Que vem inclusive até, digamos assim, de uma herança... como é o nome daquele italiano que falava sobre criminologia? Esqueci agora. Cara, tinha um italiano que falava sobre criminologia, enfim. E que a antropologia vai chamar até como determinismo biológico e tal. Lombroso, lembrei agora, Lombroso. Cesare Lombroso. Então, o Brasil herda essa influência e a partir daí ele começa a... debater sobre como esbranquiçar o Brasil, como se a raiz das mazelas brasileiras estivesse na cor da pele, né? Então tem essa teoria da degenerescência, ou enfim, uma política higienista e tal. Aí nesse período isso não terminou, né? Sim. Até hoje a gente sofre dessa ferida colonial, digamos assim. Mas parte das histórias das assombrações tem muito essa interpretação, né? E aí o fato de você, por exemplo, isso é uma coisa que me incomoda, sabe? O fato de você dizer, por exemplo, que a Cruz do Patrão, ela tem assombração ali, porque foi usada como ritual de candomblé, né? É uma coisa que me incomoda um pouco, e aí eu queria te perguntar sobre isso. Quando você pesquisa sobre histórias de assombrações, você consegue enxergar isso do ponto de vista crítico? Isso te incomoda? O que te causa? Não, teve, por exemplo, teve um conto que saiu numa coletânea que foi exatamente nesse ponto.
Mas no final do conto, que foi justamente o seguinte, foi na época da ditadura, tá um centro, tá acontecendo uma festa, e aí um cara que foi acusado injustamente de ser comunista, ele entra e se esconde embaixo de uma roupa de uma das baianas, que é aquelas roupas bem grandonas, né? E aí a pessoa é encontrada, tudo, e sofre e tal, e a mãe a zeladora do santo, ela é presa e sofre lá porque está guardando uma pessoa. E aí depois no final a história ela se inclina justamente para a parte do que ela sai e a parte do perdão. Quando a gente lida com assombração, isso realmente você falou, Marcio, é sensacional a pergunta. Porque assim, por exemplo, numa situação dessa, a gente tem em Maceió, lá tem um canto a Xangô que acontece, que justamente ele é feito porque na época que isso aconteceu, eu não vou precisar, esse livro eu estou escrevendo junto com um amigo meu do Piauí, que o título é Mãe Preta, Mãe Preta, ela aparece no Alma Lupina, e é baseado justamente nesse canto a Xangô, porque as pessoas, por essa situação de achar que o local amaldiçoado por conta daquilo teve uma ordem, isso é um fato. Na época a polícia entrava e quebrava todos os terreiros, e quebrou todos os terreiros. Então a pessoa, como eles não tinham mais aonde fazer a louvação a Xangô, foram para a praça e fazem essa louvação, entendeu? Então assim, quando, por exemplo, uma questão dessa, eu pegando um texto desse sobre Cruz das Almas, Cruz do Patrão, né? E fazendo a pesquisa, que me incomoda mais as pessoas, não quem cria a história, mas quando a pessoa começa a acreditar. E aí tem a função do escritor trazer luz àquela situação durante a pesquisa, que é justamente o seguinte: o lugar, no caso, trabalhando o texto, ia mostrar ali que o lugar não está amaldiçoado por conta daquilo, mas que se travou uma luta para que aquele lugar deixasse de ser um local amaldiçoado. Não sei se está entendendo o que eu estou... Então, por exemplo, Magia Reversa. Magia Reversa é um livro que conta a história da Santa Guerreira, que vem da tradição da Jurema. Né? E aí vai ser contra o Fela Maldito, que é o Papa Figo. E aí a gente tem lá se vocês observarem o Recife, o Marco Zero de cima parece um olho, né? É verdade. Se você olhar atento, vai parecer o olho de Horus. Sim. O Osíris, como a pessoa, mas vamos lá, o olho de Horus, o olho egípcio. Sim. Então ali no livro ele trata como se fosse um portal, e daquele portal que vão sair as assombrações. A mula sem cabeça, tá um lado banqueado pela Santa Guerreira e o outro lado banqueado pelo Fela Maldito. Então vai ter um momento que tem uma igreja ali que vai servir de cenário desse encontro, porque justamente o que tem na tradição é que ali era um lugar amaldiçoado, mas a pessoa, por exemplo, ali no cais, na parte do cais do Apolo ali, tem uma parte ali que ela é tratada como se fosse amaldiçoada ali. E ali vai ser justamente o cenário da guerra entre essas entidades. Porque não é a questão de ser... A maldição não é por se tratar de uma religião. Às vezes a questão do que está sendo colocado ali, na verdade, poderia ter sido bem pior. Agora, a forma... Assombração nova. A forma É verdade. Então, assim, a abordagem que a gente procura fazer no final é sempre propositiva. Quer dizer assim, não, realmente teve esse dano, teve essa questão cultural, mas a gente procura trazer para este fato que é o fato, que é a realidade. E que muitas vezes essa realidade ela é trazida num contexto
espiritual de criação. Não quer dizer que aquilo aconteceu daquela forma, mas que a gente tem que mostrar os dois lados e que uma situação ela não é amaldiçoada por conta disso, daquilo outro. Porque, infelizmente, a gente, durante a época, você vê o seguinte, você vê que na época, os escravos, por exemplo, foi muito dito que manga com leite matava. Ah, sim. Comi semana passada e tô vivo. Manga com leite. Então, uma figurinha, inclusive, no WhatsApp, né? Um cachorro tomando manga com leite. Tipo assim, vou me matar. Então, por quê? Porque era justamente para que aquilo não fosse feito, né? Então tem muita coisa que é execrável, que vem daquela parte, e muitas vezes as pessoas o leite era material de engenho material de venda dos engenhos, né? Isso. E tinha muita manga disponível por causa das mangueiras. Aí, se comer manga com leite, você morre, cria-se esse boato, né? Eu não sei se eu te respondi. Foi perfeito. Respondeu. Eu só queria fazer uma observação aqui, porque isso é uma coisa muito louca. Porque a partir, por exemplo, de 1888, a gente tem, como a gente sabe, né, a abolição da escravatura, o que é uma coisa extremamente questionável, e a ausência de políticas públicas, né, para capacitar um determinado grupo social. E começa-se ali o que eu chamei de teoria da degenerescência. Um dos maiores representantes dessa teoria a gente pode considerar como Nina Rodrigues, né, um dos teóricos que falava que tinha essa perspectiva darwiniana e de Lombroso e tal. Mas quem faz essa quebra para dizer o seguinte, peraí, o problema do Brasil não é o fato de ter negro ou não, a gente é uma raça miscigenada. Sim. Que a gente precisa valorizar a nossa miscigenação. Sim. E é o próprio Gilberto Freire quem faz essa quebra, né? Alguns inclusive vão incluir Sérgio Buarque de Holanda também, com Raízes do Brasil e tal. Apesar de que isso é muito criticado hoje por Gessé Souza, que é um autor que escreve sobre racismo. Mas o fato que me chama a atenção é que o Gilberto Freire ele faz essa quebra sobre a teoria da degenerescência, da discussão acadêmica, né? E só que ao mesmo tempo ele é quem coloca isso no livro, sabe? Do Assombrações do Recife Velho. Então, assim, óbvio, não é porque é Gilberto Freire que não seja passivo de crítica. A gente tem a liberdade para criticá-lo, inclusive até por talvez ter passado desapercebido naquele momento ali, que talvez fosse interessante. O cara escrevendo um livro, você sabe disso, o cara tá escrevendo, às vezes o cara pensa assim, caramba, se eu tivesse que escrever esse livro de novo, eu alteraria alguma coisa, né? Isso é muito parecido com música, por exemplo, que o cara vai gravar. Sim. E às vezes o cara grava uma música, o cara fala, poxa, se eu gravasse de novo, eu botaria um arranjo diferente ali e tal. Mas o livro foi publicado, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa realmente observar, porque não é o Gilberto Freire, sabe? Não é porque é Freud. Eu estava até comentando, não sei com quem hoje, que eu estava lendo Mal-Estar na Civilização, acho que foi contigo, inclusive, né? Sim. E faço críticas ferrenhas a Freud ali, justamente pela perspectiva etnocêntrica. Não é porque é Freud, não é porque é Jung, não é porque é Gilberto Freire que a gente não vai criticar. Eu acho que, de certa forma, ali cabia uma reflexão nesse sentido, sabe? Se você gostou desse corte, não se esquece de clicar no link aqui abaixo para que você possa assistir ao podcast completo, cheio de histórias de assombrações. Eu te vejo por lá.